esse pensamento, essa mentalidade de avançar um pouco o tempo para que a gente possa tomar decisões aqui no presente. Esse é o segundo ponto que vai me permitir permanecer no meu peso adequado, naquele peso que eu cheguei depois de ter emagrecido, e vai me permitir manter. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Efeito La Capra. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E nós levamos conteúdo nutricional associado à neurociência para a sua jornada do emagrecimento, tá? Para você emagrecer e permanecer magro. Hoje a gente tem um tema bem bacana que várias pessoas acabam perguntando, né, para as pessoas que realmente chegaram lá. Quando elas chegam lá, e o chegar lá significa permanecer magro, né? O que ela faz, o que ela fez, né? Como foi a jornada que ela teve durante esse período todo, né? E hoje eu vou fazer a pergunta para você. É para você, vou fazer a pergunta para você. O que é que você faz, o que é que você come para permanecer magra, Giovana? É um ponto que todo mundo quer saber, né? Muito bem, como é que eu faço para permanecer no peso que eu atingi, que eu estou hoje, né? Como é que eu coloco a comida no prato? Tem alguma comida segredinho? Tem alguma dicasinha ou não? Sempre tem, né? As dicas são as nossas trilhas, aquelas que a gente percorrer e falou, opa, por aqui deu certo. Muito bem, mas olha só, o que eu faço então para permanecer no peso adequado? Quais são os alimentos que eu privilegio? O primeiro ponto é que eu adoto algumas regrinhas que conduzem a minha alimentação. E essas regras elas foram lapidadas ao longo dos anos. Eu não nasci sabendo dessas regras, elas foram sendo construídas. O primeiro ponto dessa minha regra é garantir a quantidade adequada de nutrientes essenciais para o meu corpo, certo? Então eu preciso ter na minha alimentação proteínas de boa qualidade, eu preciso ter gorduras de boa qualidade, eu preciso ter vitaminas e minerais, eu preciso dar água para o meu organismo e eu preciso também contemplar o meu organismo com fibras, para que eu tenha a formação, né, de bolo fecal, que tenha um trânsito intestinal adequado. Então, esses elementos da minha alimentação, eles têm que ser contemplados em prioridade. Eu tenho que garantir a inclusão desses alimentos prioritariamente no meu dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, como é que eu faço para atender essas necessidades? Colocando na prática, né? Como é que eu garanto a inclusão de proteínas na minha alimentação? Eu privilegio os produtos de origem animal, as carnes, né? Por que eu privilegio as carnes? Porque eles têm um teor de proteínas que tem uma biodisponibilidade e uma digestibilidade proteica inigualável. Então, o que significa biodisponibilidade de proteínas? Significa que essa proteína que eu estou oferecendo para o meu corpo, ela é aproveitada da melhor maneira possível. E a digestibilidade, que caminha junto com a biodisponibilidade, ela é inerente à capacidade do meu organismo de digerir aquele alimento para que ele seja aproveitado. Então, biodisponibilidade e digestibilidade dos produtos proteicos, dos alimentos proteicos, tem uma vantagem os produtos animais. Não quer dizer que os produtos vegetais, as proteínas vegetais, não tenham boa qualidade. Elas têm. Mas no quesito biodisponibilidade e digestibilidade, elas estão aquém das proteínas animais. Entendi. Muito bem, então garantindo... Eu posso te fazer uma pergunta nesse ponto aí? Pronto, vai lá. É uma pergunta e uma afirmação, né? O nosso corpo, ele tem uma forma de trabalhar. O que você prover para ele vai tentar aproveitar
da melhor forma possível, né? E a palavra é essa, né? Possível, porque se você oferece um combustível para ele, né, no caso, um alimento, né, que tem uma qualidade ruim ou que tem uma certa dificuldade para que a gente possa fazer a digestão e para que a gente possa absorver melhor e aproveitar melhor aquele nutriente que você está dando para ele, né, ele vai te agradecer. Mas se você dificulta as coisas com alimentos de baixa qualidade, né, ou que tem algum problema já no alimento, ou seja, anti-alimentos, né, ou antinutrientes naquele composto ali, aí ele começa a ter alguns problemas, né, que é o que você está comentando aí, quer dizer, de cara eu já escolho alimentos, né, que são melhores para mim. E nem sempre o que é melhor para mim é melhor para todo mundo, mas é melhor para mim. E isso é um aprendizado, né, que você disse aí, quer dizer, a coisa veio sendo construída ao longo do tempo, eu fui aprendendo o que é melhor para mim, e isso eu já garanto já na minha alimentação, ou seja, o que é o melhor com a melhor apresentação para mim, né? Exato. E nesse ponto das proteínas, especificamente, né, falando de carnes aqui em geral, não são todas as pessoas que têm uma boa digestão. E aí a gente já parte para uma questão fisiológica de cada organismo, que é a capacidade de digerir, que está envolvida com diversos fatores, incluindo a presença de enzimas que vão fazer a degradação dessa proteína e permitir que o nosso organismo acesse aquele subproduto proteico, que são os aminoácidos, para poder serem aproveitados. Então, é um conjunto de fatores que permitirão que essa digestão aconteça desde o início do momento em que a gente coloca o alimento na boca, que ali já começa o processo digestivo, principalmente na presença da amilase, que é uma enzima que degrada os carboidratos, e posteriormente ali adentrando o estômago, o intestino, para poder ser aproveitado. Então, essa questão das carnes, ela é muito facultativa a capacidade de digestão de cada indivíduo. Por isso que a gente pode privilegiar, sim, alimentos de origem vegetal que tenham também uma quantidade proteica e, se tiver sendo oferecido para o organismo em combinação, prover um complexo, né, de aminoácidos, um complexo proteico satisfatório para o nosso organismo. Isso requer então, um pouco de sabedoria, né? Não só do que você construiu, do que está sendo, né, aproveitado pelo seu corpo, mas também de conteúdo nutricional específico, né? Quer dizer, que tipo de alimentos eu vou combinar nessa mistura que eu vou fazer para poder chegar ao objetivo específico, que é não só aproveitar a minha alimentação, né, mas também tirar dela o que eu realmente preciso para poder melhorar a minha saúde e me manter durante muito tempo. Né? E colocando isso na sua jornada aí, certo? O que isso significa na história de permanecer magro? Como que é isso? Como é essa história de você conseguir essas proteínas, tanto do reino vegetal quanto do reino animal aí, na história de permanecer magro? Como é que isso funciona para você, especificamente? Muito bem. Isso significa que a quantidade de proteínas necessárias para o meu organismo, para que ele funcione bem, entendendo que as proteínas, elas são os nossos blocos construtores, né, das nossas células, por conta dos aminoácidos, né, os aminoácidos que vão fazer essa composição. E nós temos alguns aminoácidos que são essenciais, por isso que a gente fala da questão da biodisponibilidade e da digestibilidade das proteínas. Mas onde que entra a proteína, então, na minha alimentação, no meu cotidiano, nas minhas refeições? Elas entram em todas as refeições, praticamente. Isso significa café da manhã, almoço, lanche, quando eu faço um lanche intermediário na tarde, e no jantar. Interessante isso daí, né? Muito interessante. Mas como é que você coloca ela em todas as refeições? Me explica aí. Que tipo de alimento que entra que realmente te provê essa proteína nessa quantidade? Eu privilegio, né? Principalmente aí no café da manhã, a fonte proteica minha, primordial, são os ovos, tá certo? Eventualmente eu como carnes de diversas origens, né? Frango, peixe, às vezes porco, enfim, né? O que tiver ali disponível.
algumas vezes embutidos, né? Não, sabemos que os embutidos, as fontes proteicas, né, vindas de embutidos, elas não são as que nos fornecem melhor qualidade nutricional. Não pela proteína em si, porque ela foi feita com uma carne que poderia ter sido uma carne nobre, mas pelos elementos, os componentes que são agregados naquela preparação de fazer esse embutido. Então, no café da manhã eu privilegio os ovos. Giovana, você come ovo todo dia? Eu como ovo todos os dias. Giovana, você come ovos todos os dias? 90% do tempo eu como, das minhas refeições matinais, elas têm ovos de alguma forma. Seja um ovo mexido, um ovo cozido, um ovo frito, uma preparação com ovo, uma panqueca, ela leva um ovo. E é algum ovo especial? É algum tipo diferente de ovo? Que tipo de ovo que você come? 99% do tempo é o ovo de galinha e às vezes eu faço opção pelo ovo de codorna. Mas é menos frequente, mas é o ovo de galinha convencional. Esse ovo de galinha o ovo comum? É o ovo comum do mercado. Exato. Esse mesmo, esse ovo que a gente compra aí. Eu privilegio os de produção, mas sem... faltou o nome aqui, sem ração, né? Frangos ali criados livres, né? Que possam comer e pastar. Entendi. E comer os bichinhos. Entendi. E comer ali sem a ração, são criados livres, não são criados em gaiola. Sim. Então eu sempre verifico no rótulo do produto, né, daquele ovo, se ele garante essa forma de tratamento dos animais. Eu acho que esse ovo, né, a gente pode fazer a mesma analogia com o embutido, né, que seria uma forma de proteína animal que você pode introduzir, que você faz uso, né, no seu café da manhã. Mas é o pacote, né? O pacote do embutido, ele tem um pouquinho menos de qualidade do que a carne in natura, correto? E eu acho que a gente tem qualidade de ovos melhores do que o ovo comum, do que a galinha criada com ração, que é o que você está me dizendo aí. Quer dizer, ele vai ter qualidades um pouco diferentes, né? O gado criado a pasto, ele tem qualidades diferentes do gado criado com ração. Certo? Criado apenas com milho ou com outros grãos, né? Arroz, cevada, quer dizer, ele tem propriedades um pouco diferentes, né? Que eu acho que é aí que você está entrando, né? E você provavelmente deve ter percebido que esses ovos, né, de galinhas livres, talvez para você tem efeitos diferentes, né? Quer dizer, ele vai te prover, como você bem disse, aquela primeira quantidade de nutrientes essenciais, incluindo a proteína animal, que você já percebeu que para você funciona bem, mas com um pacote de melhor qualidade. É isso que vai garantir aquele objetivo de boa digestão, né, e boa biodisponibilidade. Exato. A gente sempre tem o ótimo e a gente tem o bom. Especificamente, né, quando os animais são criados livremente, não recebem ração, recebem a comida comum, né? Eu tendo a ter um melhor benefício do que aquele animal que foi criado ali com ração. Mas esse é um tema, assim, muito específico, né? Porque a gente, para garantir a quantidade de proteínas, a gente, independente do ovo sendo oferecido nesse formato, né, de aves criadas livremente e aves criadas em gaiola, o produto final, ovo, que aquela galinha pôs, ele tem proteínas. Então, se eu estou falando aqui para garantir essa proteína, eu vou atender essa entrega nos dois tipos de ovos, com galinhas criadas livres e galinhas criadas em gaiola. Certo? E o interessante também é que ele tem uma certa quantidade de gorduras, né, que é que você citou para a gente aqui. Né? Quer dizer, você garante a quantidade de nutrientes, sendo os macronutrientes, né, proteínas, gorduras e carboidrato. Então, você comendo ovo, você já garante pelo menos a proteína. Naquele pacote, o ovo está bem balanceado com relação à quantidade de gordura. Né? Nesse caso, ele tem uma quantidade de gordura saturada um pouco maior, né? Mas é uma gordura de boa qualidade, de excelente qualidade, né? E como você garante as outras
os outros nutrientes, os carboidratos, as fibras, os minerais, que tem um pouco também, né, no ovo, mas é uma quantidade um pouco diminuída, né? Como é que você garante? Conta para mim. Então, só para reiterar aqui essa informação das gorduras, quando eu como carne e ovos, eu já estou oferecendo para o meu organismo uma boa quantidade de gordura. Gorduras saturadas e também um pouco de gorduras mono e poliinsaturadas, certo? O que acontece é que na presença dos produtos animais, existe uma quantidade elevada de gorduras saturadas. Então, eu tenho que buscar as outras fontes de gordura em outros alimentos. Onde que eu busco gorduras monoinsaturadas? Principalmente no azeite e nas sementes. Semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora. Eu já estou garantindo aí o aporte de gorduras de diversos tipos que vão fazer a entrega das gorduras que são essenciais para o meu organismo. Porque assim como as proteínas, que nós temos aminoácidos essenciais que o nosso corpo não fabrica e a gente precisa obter isso através da alimentação, eu também preciso de determinadas gorduras que também vão ser componentes essenciais para o meu organismo. Então, fazendo essa composição desses alimentos, os alimentos que já são fontes de proteínas e que já carregam um pouco de gordura com eles, em associação a alimentos vegetais que também vão entregar outras fontes de gordura, eu já garanto esses 2 macronutrientes de proteínas e gorduras. Muito certo? bem dito. E aí, essa parte das vitaminas, né? Como é que eu garanto, então, a parte de vitaminas, minerais, comendo frutas, legumes e verduras? Esses 3 grupos alimentares são os grupos que são essencialmente ricos em vitaminas e minerais, certo? E eles carregam também, grande parte deles, as fibras. Então, quando eu garanto, quando eu faço questão de colocar na minha alimentação, antes de quaisquer outros alimentos, eu estou garantindo o que é nobre para o meu organismo. Eu estou entregando coisa boa para ele. Então, essas regras que eu tenho, né? Não, vamos comer então primeiro frutas, legumes e verduras, e se sobrar um espacinho ali, e esse é um ponto muito interessante, a gente coloca as gostosuras, né, os desejos, as nossas vontades. Então, atendendo esses requisitos básicos, né, aqui a gente tem coisas básicas da alimentação para serem feitas. A gente já garante o aporte nutricional necessário para o nosso organismo, certo? Então, eu preciso garantir. Lá no meu café da manhã, eu já coloquei o ovo. Então, eu coloco também, muitas vezes, uma fruta. Coloco no almoço e no jantar, legumes e verduras. Obrigatoriamente, praticamente. Vai ter um dia, lá pelas tantas, em que isso vai furar? Vai, certo? Mas vai entrar dentro desse segundo item, que de que forma que eu atendo as minhas vontades e os meus desejos. Certo? Entendi. Vai ser, e as porventuras que tiver aí da vida, de repente aconteceu algo que não me permitiu ter acesso àqueles alimentos que são as minhas regras, né? Por N motivos. Sim, tem um motivo muito clássico, que é assim, ele às vezes as pessoas não percebem, né, que é logística, né? Eu não tive nem tempo de passar no supermercado para colocar na minha geladeira. Então esse é um motivo clássico, quer dizer, eu não tenho a minha disposição aquele alimento específico, né? Então pode ser que a fruta que eu me programei para comer de manhã, todas as manhãs, ela não está ali naquele momento, né? E aí eu fiquei curioso, né? Você me disse, então eu praticamente tenho ovos todos os dias, né? Pela manhã, né? Certo? Você inclui uma fruta, e você tem alguma fruta especial, alguma coisa que você coloca, ou é qualquer fruta que você põe na sua alimentação? No café da manhã, aqui vai né? uma No café questão, da manhã. No café da manhã. Aqui vai mais uma questão de gosto, de tolerância da digestão daquela fruta naquele momento específico do dia. Porque nós sabemos que quando a gente acorda, né, o nosso organismo ele ainda não está em franca atividade, a gente não está plenamente, né, com a nossa engrenagem metabólica ali funcionando. A gente precisa dar, né, alguns começos ali, alguns starts para poder começar a coisa acontecer. Então eu privilegio aí, eu gosto de comer banana, eu gosto de comer mamão, eventualmente eu coloco uma fruta diferente, uma ameixa, um pêssego,
uma goiaba, eventualmente. Mas se não, eu vou no clássico, eu vou no tradicional, né? O mamão, a banana, tudo mais. E deixo para poder dar uma diferenciada mais no lanche da tarde, onde eu tenho um repertório maior, um preparo maior, né? De tempo, inclusive. Porque a gente bem sabe, né? Muitas vezes a gente está ali, o filho adoece, ou a gente tem que estender o horário de trabalho, e essa logística, esse preparo, essa organização que a gente possa, né, ter, não acontece. Então, são esses momentos em que a gente tem que estar preparado para poder quebrar as regras. As regras estão aí, a gente adota essas regras, coloca isso, essas regrinhas aí para poder a gente permanecer no peso que a gente quer, atende isso na maior parte do tempo, tá certo? E deixa uma certa flexibilização para poder atender esses contratempos da vida, né? Então, com isso, eu garanto a minha qualidade nutricional. E o segundo ponto, né, o que as pessoas não entendem, a gente precisa atender, fazer o básico. E o básico seria isso, atender essa qualidade nutricional com essa perspectiva. E o segundo ponto, depois que eu garanti tudo isso, então essas questões todas, eu preciso me organizar mentalmente, inclusive, para abrir espaços na minha agenda alimentar que vão me permitir atender as minhas vontades, os meus desejos, os meus contratempos, né? E aí é que eu coloco doces, massas, farináceos, pastelaria e mantenho a alimentação, o carro-chefe, daquele jeitinho que eu falei agora para vocês, com as regras, e atendo isso daqui. Como é que eu faço isso? Porque esse é um ponto importante. Mas como é que você vai atender esse desejo, essa vontade, Giovana? Aqui existem algumas estratégias para a gente poder fazer essas escolhas da melhor forma. Então, o primeiro ponto que eu gosto de privilegiar é olhar o meu futuro breve, né? Quais são os eventos que eu vou ter ali para frente, na minha semana, nos próximos 15 dias, em que eu vou ter um contato com um determinado alimento que eu adoro, por exemplo, aniversário de alguém, aniversário de uma pessoa querida que eu vou no aniversário e a chance de ter um bolo de parabéns é enorme. E a chance de ter um bolo de parabéns que seja gostoso também é grande, porque muitas vezes não é, né? Então eu me preparo para aquele evento alimentar, eu já sei que ele vai acontecer, então eu seguro um pouquinho nos dias anteriores para que eu possa ter essa liberdade de comer aquele doce, aquele bolo, aquele brigadeiro naquele momento. Porque se eu não faço esse preparo e vivencio só o momento presente, eu vou atender os desejos e as vontades desse momento. Com certeza. E eu posso estar num dia assim, nossa, ai, que vontade de comer um doce, ai, que vontade... Opa, peraí, mas amanhã tem aniversário da minha mãe, amanhã tem a festinha do amiguinho da minha filha, e nós vamos estar lá, nós vamos cantar para mim. Então a gente tem que pensar esse pensamento, essa mentalidade de avançar um pouco o tempo para que a gente possa tomar decisões aqui no presente. Esse é o segundo ponto que vai me permitir permanecer no meu peso adequado, naquele peso que eu cheguei depois de ter emagrecido, e vai me permitir manter. Agora tudo faz sentido, né? Quer dizer, além de você adotar a estratégia alimentar correta, que funciona para você, que é um ponto bem específico para que você permaneça magro, então estratégia alimentar correta no sentido de permanecer magro, você ainda adiciona um componente muito importante, né, que é a masterização desse pensamento de permanecer magro. Né? Quer dizer, eu me programo, eu faço toda a minha programação, né, na intenção de ter tudo que eu quero da melhor forma possível. Né? Então, assim, então não foi só o que eu como, né? É como eu como também, correto? Então eu como, sim, eu garanto muita proteína, eu garanto gorduras de qualidade, eu garanto fibras, né? Eu deixo o meu corpo com um funcionamento muito bom, afinal de contas a gente precisa do nosso sistema digestivo, né? A 100%, porque ele vai dar conta de várias outras coisas, né? Ele fornece todos os nutrientes para o nosso corpo funcionar corretamente, né? Exato. E além disso, você coloca um elemento aqui que eu acho fundamental, quer dizer, eu masterizo a tal ponto de
eu me programar para ter tudo que eu quero quando eu necessitar. Né? Quando eu necessitar ou quando eu quiser. Né? Porque a gente precisa ter em mente... A estratégia te dá liberdade. Liberdade alimentar. Essa é a grande sacada, né, de a gente manter essas regras básicas e elencar os momentos em que a gente vai priorizar esses alimentos que não têm, talvez, uma qualidade nutricional tão elevada ou que são muito energéticos e que vai contrapor a minha manutenção do peso. E é interessante porque o nosso organismo, eu gosto de comparar como um carro. Né? Um carro, ele precisa de combustível, da gasolina, do álcool, e ele precisa também de óleo no motor. Né? O nosso combustível, que a gente pode entregar na forma de energia, ele vem através de proteínas, de carboidratos e até mesmo de proteínas quando o corpo lança mão, né, dessa fonte para poder produzir energia para ele. Mas as vitaminas e minerais, elas entram como um óleo do motor. Se eu não tenho combustível, o carro não anda. Se eu não tenho óleo do motor, o carro também não anda. Né? Então, se eu não forneço vitaminas e minerais, aquela engrenagem metabólica que estava preparada para funcionar e usar o combustível, não vai funcionar direito. Então, eu preciso entregar as duas coisas para o meu organismo para que ele possa funcionar bem. Então, essa analogia do carro, eu acho que ela representa muito bem o que é a gente entregar energia, entregar os elementos, né, nutricionais importantes e entregar essas vitaminas e minerais que fazem o nosso corpo funcionar em plena capacidade. Né? E esse ponto de a gente criar uma perspectiva de futuro, ele deve estar alinhado com o nosso maior propósito. Primeiro ponto, por que será que eu emagreci? Por que será que eu quero ficar nesse peso desejado? O que me leva a isso? Quais são as minhas verdades absolutas que eu tenho para poder chegar lá e me manter naquele peso que eu atingi? Esse é um grande trunfo da nossa permanência no nosso peso adequado. Eu sempre tenho que resgatar o meu porquê. Por que mesmo que eu quero ficar magra? Por que mesmo que eu não quero engordar? Por que mesmo que eu não quero estar acima do peso? Ah, verdade, porque muitas vezes a gente esquece. Quando a gente chega lá, a gente se distancia e a gente fica vivenciando, né, um efeito até, que eu costumo dizer que é um 8 infinito. A gente sobe e desce, sobe e desce. Quando eu atinjo um pouco, atingir o meu peso ideal, eu passo a voltar a comer o que eu comia antes, e daí eu volto a ganhar peso. E depois eu volto de novo a fazer. Então a gente fica nesse alto e nesse baixo. Mas como é que você faz isso? Explica para mim. Como você faz isso para poder garantir essa sua estratégia nutricional e permanecer magro? Como é que você faz? Eu, todos os dias, principalmente ao acordar, eu penso nos meus objetivos de vida. Eu trago para mim a minha realidade de vida. Por que eu estou fazendo aqui mesmo? O que eu quero? Como é que eu quero estar amanhã? Como é que eu estou hoje? Como é que eu quero estar amanhã? Como é que eu quero envelhecer? Quais são as coisas que me levam para isso? Então, pensar sobre isso todo santo dia, tá certo? Me aproxima mais. Me faz pensar e agir na direção daquele meu objetivo. E isso garante a minha motivação, né, para poder permanecer naquela trilha que eu estou percorrendo. Porque a nossa vida, ela é uma trilha. E se eu me respaldar na trilha que você já percorreu, porque você está um pouco adiante da história, você já passou por lá e você está me ensinando isso, e eu percorro esse caminho que você já percorreu, isso me traz maior facilidade, né, como se você fosse o meu mentor e eu pudesse me esmerar nos seus aprendizados para que eu possa aprender também. Então, garantindo esse pensamento constante, eu consigo trazer a minha motivação diária. Sim. Tem um ponto legal que é o seguinte, né? Eu posso me inspirar
e aprender no caminho que outras pessoas percorreram, né? Mas o meu caminho, só eu posso percorrer. Então, esse pensamento de ter a certeza de que você realmente vai ter que fazer isso todos nós temos que ter, né? Que é o primeiro passo, né? Agora é o seguinte, eu quero que você então me diga como que é o seu dia alimentar. Monta o prato do café da manhã para mim, monta o prato do almoço, monta o prato do jantar e os entremeios ali. O que você realmente come na sua estratégia alimentar para permanecer magro? Muito bem. Então, assim, um exemplo bem clássico de como é o meu dia alimentar. Um ovo mexido, às vezes com bacon, às vezes sem bacon. 1/4 de mamão. Sementes de girassol, de linhaça, de gergelim, sempre estão dentro do meu pacote alimentar no café da manhã. Eventualmente eu coloco um espinafre, uma escarola, um vegetal verde dentro desse ovo mexido, dessa omelete, certo? E aí já está realizado o meu café da manhã. Eu contemplei ali minha proteína, contemplei os meus minerais, contemplei as minhas fontes de gordura através dessas sementes e eu garanto então naquele café da manhã essa qualidade nutricional. Dependendo do dia, eu já avanço para o almoço. Como é que é meu almoço? Uma fonte proteica, geralmente uma carne assada, uma carne grelhada, um filé de frango, uma carne de porco. A carne varia, mas geralmente ela perfaz 1/4 do meu prato. Se eu tiver que dividir meu prato em 4 partes, essa carne vai estar compondo 1/4 do prato. E os outros 3/4 do prato eu vou preencher com salada, vegetais, tubérculos. Às vezes eu coloco grãos, né, e leguminosas, mas quando eu quero trabalhar com um aporte de carboidratos um pouquinho mais elevado, tá certo? Geralmente, para eu manter, eu coloco essas verduras, esses legumes e a carne. Essa é a cara do meu prato no meu dia a dia, tá? Depois, num lanche da tarde, eu repito, muito parecido com o café da manhã, coloco ali uma fruta, geralmente eu como uma maçã, uma ameixa, um pedaço de melancia, garanto a minha fonte de proteína de alguma forma, ou com uma preparação, um bolinho, um muffin feito com ovo, e nesse momento eu posso até usar a própria carne, faço ali um patê de frango, faço um patê de atum, trago essa proteína nesse momento e depois eu já avanço para o jantar. E é exatamente igual ao almoço, só que numa quantidade um pouquinho menor, porque ali eu já não estou com tanta fome, já não tenho tanta necessidade de comer assim, gosto de ter uma alimentação mais leve para ter um sono mais tranquilo. Essa é a cara do meu dia alimentar. E não tem muito como fugir dessa composição. A gente pode variar usando diferentes hortaliças, diferentes vegetais, mas os 3/4 do prato, geralmente eles estão sendo compostos por esses alimentos e o outro 1/4 do prato com alimentos de fonte proteica, especialmente ali as carnes. Entendi. E tem uma coisa muito legal nisso daí, né? Que se a gente for pensar, né? Quanto mais refeições eu fizer, né, provavelmente mais calorias, né, eu vou dar para o meu organismo, e quanto mais calorias, maior a probabilidade de ganhar peso, né? E veja bem, você, pelo que está me dizendo aqui, você come 3, 4, às vezes até 5 refeições ao dia, né? Então, no mínimo 3, às vezes 4 e algumas vezes 5 refeições ao dia. Mas veja bem, a forma, a estratégia que você usa, que é incluir proteínas e gorduras em pé de igualdade parecida, né, com um pouco de carboidrato, fibras e minerais em todas as refeições praticamente. Todas as refeições têm uma quantidade, né? Então isso daí faz com que você não tenha um excesso de calorias vindo de algum tipo específico ou de algum grupo específico, né, da sua alimentação. Então assim, não tem excesso. Não tem excesso de gorduras, não tem excesso de proteínas, não tem excesso de carboidratos. Tem a quantidade necessária para fazer você permanecer magro.
É o que você disse, isso é um trunfo, né? Quer dizer, você conhecer essa composição aqui, conhecer essa estratégia alimentar, é muito legal, porque daí você já sabe o que é que o seu corpo vai tirar disso e como é que ele vai se comportar. Exatamente. E esse é um aspecto que a gente tem de permanecer magro, que é uma faca aqui, uma via de mão dupla, eu vou falar. Porque isso garante o processo de ser saudável. Tanto até para as pessoas que querem ganhar peso, ganhar massa muscular, também há necessidade de ter essa distribuição dos nutrientes na alimentação. E aí, quando a gente garante, que essa regra número 1 que eu coloquei aqui para vocês é o primeiro ponto, quando a gente garante esse aporte todo, tá certo? A tendência do nosso organismo procurar por alimentos que são menos privilegiados nutricionalmente é infinitamente menor. Quando eu garanto a minha vontade, a minha nutrição, a minha vontade de comer doces até diminui. Olha só que coisa interessante. Porque o organismo é estratégia, sábio. isso é estratégia alimentar. Aí você falou uma coisa super importante. Exato. A gente garantir esse aporte, entregar para o nosso organismo o que ele precisa, garante que a gente não tenha picos de vontade, de desejo de comer doces. Por quê? Quem quer o doce? O doce ele é energético. O nosso corpo, se ele não tem os minerais, as vitaminas adequadas ali, ele vai buscar, assim, escuta, você está com fome, vai lá comer. E aí, o que você come? Você come um doce. E aí, o que você come? Você come um pão. E aí você continua dando alimento para aquele organismo, só que você não está dando o que ele precisa. E aí, se você não dá o que ele precisa... alimentar. Exatamente. Muito bem dito. Olha, impressionante isso daí. Essa estratégia é muito legal. E aí você me pergunta, fazer o básico é fácil ou é difícil? Pergunta para mim. Fazer o básico é fácil ou é difícil, Giovana? Pois é, eu vou contar uma coisa para vocês. Fazer o básico nem sempre foi fácil. Hoje, para mim, é extremamente tranquilo. Mas não foi assim sempre. Por quê? Ao longo da minha vida, eu aprendi a comer de diferentes formas. Dentro da minha casa, com os meus pais, num ambiente de infância, de adolescência, início da fase adulta, eu tinha um engajamento social muito diferente do que é hoje. E um conhecimento nutricional diferente do que eu tenho hoje. E mais, propósitos de vida diferentes do que eu tenho hoje, certo? Por isso que eu falei que pensar na nossa vida, o que ela significa, onde eu quero ir, para onde que eu quero ir, é muito relevante para as nossas decisões alimentares. Então, é difícil no início quando a gente tem uma alimentação muito diferente do que essa proposta provê. E a dificuldade está porque eu não sei fazer. E tudo que a gente não sabe fazer parece difícil à primeira vista. É complicado. Sim. Parece ser muito complicado. É igual a gente vai começar a estudar um tema que a gente nunca viu na vida. Caramba, que coisa difícil. Aí, à medida que você lê, que você aprende, tudo aquilo vai se tornando fácil. Com a alimentação é a mesma coisa. Então, eu não gostava, eu não sabia. E você passa a saber, você passa a gostar, até que aquilo vire uma coisa rotineira, uma coisa corriqueira. Vira uma coisa que é o hábito alimentar. E aí passa a ser extremamente fácil, sim, extremamente tranquilo a gente adotar isso daqui, porque a gente passa a privilegiar a alimentação, não só com o propósito, nossa, que coisa deliciosa, que prazer comer isso. Não, ela tem diferentes propósitos, ela tem que nutrir o meu corpo, ela tem que me prover todos esses nutrientes que eu preciso. Para quê mesmo? Para que meu organismo seja saudável, para que eu tenha uma produtividade boa, para que eu fique de bem comigo mesmo, para que eu tenha um futuro bacana, para que eu consiga envelhecer com qualidade. Então você vai colocando, sim, prioridades e desejos ali. Sim, eu vou fazer um comentário aqui para a gente, antes da gente entrar na parte final aqui, que a gente já tem que finalizar, né? É assim, quando você diz sobre a gente dar os nutrientes necessários para o seu organismo da forma correta, no momento correto, né? Isso é uma verdade absoluta. Veja bem, experimente dar um alimento incompleto para uma criança de 5 anos de idade ou abaixo, tá? Por exemplo,
dê um alimento desbalanceado, que tenha bastante energia e pouco nutriente. Eu vou dar um exemplo aqui. Produtos que são feitos com farinha de trigo, tá? A farinha de trigo comum, certo? Então, um pão ou um macarrão, alguma coisa assim. Ela tem uma energia muito alta, mas tem uma quantidade de nutrientes muito baixa. Então, ela não nutre necessariamente. Ela te provê muita energia com pouca nutrição. Se você fizer isso para sua criança, tá? Você vai garantir algumas horas de saciedade, de satisfação. Ela está satisfeita e está saciada, tá? Porém, o organismo dela não engana ela e ela não vai te enganar. Logo, logo, ela vai solicitar para você mais comida. Vou explicar por quê. Porque faltou energia? Ela está sem energia? Não. Ela está cheia de energia. Você deu energia para ela na forma de carboidrato. Porém, ela ainda precisa de nutrientes. O que ela vai fazer? Qual é a forma que o cérebro dela vai falar para ela? Tenha fome, coma mais. E esse é o ponto que você está dizendo aqui da estratégia. Quando eu garanto para o meu organismo os nutrientes necessários para que ele fique satisfeito, para que haja uma saciação e que haja saciedade, tá? Ele não vai ficar te exigindo. Ainda vai existir a vontade, a fome hedônica, a vontade de comer coisas específicas, é claro que isso vai existir, tá? Mas quando você pega, por exemplo, crianças, né? Elas ainda têm vontade, mas ela ainda não tem aquela vontade que nós, de adultos, já aprendidos, né, temos. É muito menos isso nela. Então, quando você faz isso com ela, você percebe muito bem o que é dar alimentos e nutrição do que só dar alimentos para garantir energia, né? Eu quero entrar na fase final aqui e você não vai escapar de mim agora, não. Eu quero duas dicas para que as pessoas façam como você faz, ou pelo menos se inspirem naquilo que você faz, que é comer bem e permanecer magro, né? Que é um segredo seu aí. Vai as duas dicas para permanecer magro. Fala aí pra gente aí. Exato. Bom, duas dicas. A primeira delas, a gente precisa decidir como é que a gente quer levar a nossa vida. Como é que a gente tem a nossa vida alimentar, né? O que eu espero, o que eu almejo, onde eu quero chegar, quem que eu quero ser ou quem eu quero me tornar, né? A gente precisa parar num determinado momento da nossa vida para poder pensar nisso, certo? Não dá para deixa a vida me levar que eu... Não, a gente precisa parar para pensar, porque senão a gente vai para qualquer lugar. Se a gente não sabe a direção que a gente está mirando, a gente vai para qualquer lugar, né? Então esse é um ponto fundamental. A decisão, né? E a outra coisa que é fundamental é isso que nós estamos falando. Aprender aquilo que precisa ser aprendido, aplicar aquilo que você aprendeu e fazer isso de forma constante, dia após dia. Aprende e aplica, analisa o que deu certo, analisa o que deu errado, aprende novamente, aplica, até que isso, num ciclo virtuoso, se consolide nos seus hábitos, se consolide no seu dia a dia, sem dor, com tranquilidade. Aí fica fácil, certo? Fica, poxa, é só o que eu faço, é tranquilo, eu me dou bem com isso, eu colho muitos frutos benéficos, então eu incorporo isso no meu dia a dia. Decida aquilo que você quer, aprenda, aplique e analise. Eu acho que esse segundo, ele vem composto de 3 itens aí, mas é o que precisa ser feito. Fantástico. São as minhas dicas. Fantástico, fantástico. Então vamos finalizar por aqui. Esse é o Efeito La Capra. A gente leva conteúdo nutricional associado à neurociência para você, para a sua jornada do emagrecimento, para que você permaneça magro, para que você tenha estratégias alimentares otimizadas e permaneça magro. Muito bem, eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E nós vamos encerrar por aqui. Obrigada. Até mais.